Hoje, mais uma vez, estou aqui com meu amigo e irmão Sérgio Habib, advogado criminalista, professor, autor de diversas obras e com um currículo imenso e, além de tudo, um ser humano extraordinário, uma pessoa magnífica e que eu tenho a alegria de partilhar, né, dessa amizade, dessa irmandade. E é muito bom tê-lo aqui mais uma vez, Sérgio, e vamos falar hoje sobre um tema que é muito relevante, que é o papel do advogado na defesa da livre manifestação do pensamento. Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Adi Habib. Eu digo essas palavras que foram ditas a meu respeito, eu as recebo e me lembro do poeta, né? Que eu vou repetir aqui, que são pétalas de bálsamo que caem assim no espírito da gente e nos confortam, né? Agradeço profundamente. E sei que são palavras de coração realmente. E para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, com o seu público, tratando de um assunto da mais alta relevância, né? Sobretudo nos dias atuais. Nós falamos de liberdade de manifestação do pensamento no Estado democrático de direito. É uma liberdade plena. Senão não será Estado democrático de direito. É sobre isso que nós iremos tratar aqui nesse bate-papo. Muito bem. E o advogado tem um papel fundamental na defesa dessa liberdade, aliás, na defesa do Estado democrático de direito, não é verdade? Exatamente, porque nós somos a voz daqueles que não têm voz. Nós somos a voz daqui, por isso temos que nos posicionar e falar, porque senão nós estaremos nos omitindo, não é, na vida nacional. Isso é muito importante. O advogado é a voz daquele que não tem voz. É o último reduto. É o último reduto. Nós somos a trincheira, o último reduto da defesa da justiça. A justiça social, realmente. Nós fazemos a justiça social, nós advogados. Nós operamos exatamente na busca disso aí. Numa melhor justiça social. E não há justiça sem livre manifestação do pensamento. O direito de divergir é exatamente a divergência que faz a pluralidade no Estado democrático de direito. Isso é importante. A liberdade é uma coisa muito importante. Não se pode jamais admitir que o ser humano seja privado de sua liberdade. Liberdade de qualquer espécie. Né? A liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade, estou falando aqui liberdade sexual, né? Mas não é só liberdade sexual, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de ir, de vir e de ficar, como diria Rui Barbosa acrescentou, ir, vir e ficar. Eu tenho o direito de ficar aqui. Se eu não quiser sair daqui, eu não saio. Ninguém pode me obrigar, não é isso? Bom, então, é direito de ir, vir e ficar. Então, direito à liberdade, direito à manifestação de pensamento, direito à saúde, direito ao trabalho. São todos os direitos fundamentais do ser humano. Não, Sérgio, para você ver como a legislação evoluiu, né, como tudo evolui para melhor, se você lembrar, no passado existia o crime de legítima defesa da honra. É isso, crime caiu. De legítima defesa. Você imagina? Imagine. Eu pude assistir, no meu tempo de faculdade, a um dos grandes júris, né, que foi feito por Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva, naquele caso de Dock Street. Sim. Que foi talvez tenha sido um dos últimos julgamentos em que se admitiu a tese da legítima defesa da honra. O Dock Street foi acusado de matar a esposa, a companheira dele, Ângela Diniz, a Pantera de Minas, apelidada na imprensa a Pantera de Minas. E foi um grande júri, né? E a tese que foi adotada, que foi endossada por Evandro Lins e Silva, foi exatamente essa, legítima defesa da honra. Inicialmente o advogado foi o professor Paulo José da Costa Júnior. Depois do Paulo José da Costa Júnior, foi Evandro Lins e Silva, que atuou no processo, fez o júri. Ele foi absolvido. Daí em diante, essa tese veio, né, a ser rechaçada. E hoje em dia, por decisão do próprio Supremo Tribunal, já não se admite mais no tribunal do júri, ela não pode mais nem ser arguída. O que eu acho absurdo, não ser arguída, não poder ser arguída. Eu acho que o tribunal do júri, que é o tribunal popular do júri, né,
não se pode retirar do tribunal do júri a competência de examinar, seja que tese for. A defesa não pode ser privada de arguir teses. Então o Supremo não pode, evidentemente, determinar que uma tese, especialmente uma tese ou outra, venha a ser arguída. Veja você, que absurdo. Então o advogado, onde é que está o princípio da amplitude de defesa? O princípio constitucional, princípio da amplitude de defesa. Então a defesa pode arguir a tese que melhor lhe aprouver. Como é que o Supremo pode dizer que não se pode arguir essa ou aquela tese? O Supremo pode sim, né, reformar decisões entendendo que o júri não deveria ter acolhido a tese, aquela tese ou outra. Mas impedir da defesa arguir, não. O júri é soberano, tem a soberania dos vereditos do júri. Sim, o júri tem a soberania nos seus vereditos, né? Então, eu acho absurdo isso. Mas foi decisão do Supremo. E os advogados aí blateraram, insurgiram, mas ficou por isso mesmo. Na verdade, hoje não pode arguir. Legítima defesa da honra. Realmente, eu acho que a legítima defesa da honra, matar por ciúme, matar a mulher porque traiu, essa coisa, realmente não tem mais como. Não existe mais ambiente para isso, porque a cultura já mudou. Nós vivenciamos um outro mundo, um outro momento. Isso ficou no passado, mas não se pode retirar do júri, não é, a competência de examinar essa tese ou outras teses, e não se pode, sobretudo, não é, impedir que a defesa no plenário argua essa ou aquela tese. Não se pode pensar. Eu acho isso uma afronta muito grande, imensa, enorme ao direito de amplitude de defesa, né? Eu acho que eu vejo dessa forma. Então, se a gente for olhar assim, trazendo isso para um campo mais amplo, essa discussão, hoje, em nome da democracia, se restringe direitos e se restringe liberdade de expressão. E se diz que a restrição é em nome da democracia. É óbvio que tudo, e para tudo, tem que ter uma dosimetria, tá? Você não pode permitir que alguém faça incitação ao crime, né? Que propague ideias, por exemplo... Apologia do crime, né? Que incitem a prática do crime ou condutas hediondas, evidentemente que você não pode permitir. Mas o que eu quero dizer é que fora dessas situações excepcionais, onde realmente você tem que restringir, é preciso restringir, mas hoje, se a gente observar, há uma restrição, em nome da democracia, uma restrição grande de direitos e de garantias constitucionais. Tá? Hoje tem certos assuntos que, mesmo que não se constitua em conduta criminosa, mas você não pode abordar, porque isso poderia ter uma interpretação ruim. Né? Isso poderia ter uma interpretação nefasta para quem fala. Então, as pessoas hoje se pautam muito e se podam muito e medem muito as palavras, porque exatamente tem medo de que digam algo, exponham uma ideia que é sua, mas que vá de encontro àquilo que é, naquele momento, aceitável publicamente. Né? Mas você tem que ter o direito de discordar, né? Mas hoje em dia... Você tem que ter o direito de manifestar a sua livre expressão de pensamento. Tá? Você tem o direito de manifestar o seu pensamento, desde que, volto a dizer, que não seja incitação à prática de crime, a condutas hediondas, que não haja um desrespeito aos direitos e garantias fundamentais do ser humano. Evidentemente, você tem que ter todo um critério, mas fora disso, você tem que ter o direito de dizer aquilo que você pensa, né? Eu vi uma certa entrevista aí do Elon Musk, né? Elon Musk, né? O Elon Musk, ele diz exatamente isso, que o mundo está muito chato, porque descobriu-se aí essa linguagem woke. Não se pode, só pode falar o que é politicamente correto. Então, isso, de uma certa forma, as pessoas têm muita cautela no que vai dizer, no que vão dizer, né? As pessoas têm que, quando vão falar alguma coisa, tem que ter, porque as interpretações são múltiplas. Sim. Então, e de uma certa forma, mas é preciso também, eu acho, Wadir, que como
sociedade, eu acho que melhorou em muitas coisas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A linguagem realmente não pode ser mais aquela linguagem do passado. Porque certas expressões que eram ditas no passado, que eram aceitas no passado, e não se via nisso, né, nenhuma forma, digamos, maledicente de se falar, é a expressão que era empregada no dia a dia. Mas hoje em dia não pode mais ser empregada realmente, porque se você for observar bem, aquela expressão tem um certo ranço por trás dela, tem um ranço que foi decorrente de uma cultura que se foi formando naquele sentido, tanto na parte que toca a raça, preconceito de raça, preconceito de religião, né? Preconceito de forma humana, alto, baixo, gordo, magro, preconceito de raça, preto, branco, amarelo, árabe, já é povo, judeu. Então, expressões que, de uma certa forma, manifestam essas formas de preconceito. Já existiam, nessas expressões, já estavam, né, íncitas essas formas de preconceito. Então, hoje em dia, houve uma poda nessas tais expressões. Eu acho que salutar. Não vamos também exagerar. Eu acho que também não se pode exagerar, mas que nós não podemos deixar de admitir que houve uma melhora substancial no que se refere, pelo menos, aos cuidados que nós devemos ter quando usarmos a linguagem para nos referirmos a determinados assuntos. Mas o mundo ficou chato. O mundo ficou chato, realmente tem esse aspecto, mas ao mesmo tempo ficou mais polido. E se evita hoje que se evitam práticas que são tradicionais, né? Não, mas o que eu coloco, na verdade, assim, é o seguinte: todos têm que ser respeitados, certo? A liberdade de pensamento tem que ser respeitada. Eu não me lembro agora quem é o autor dessa frase, mas tem uma frase célebre e famosa que, se não me falha a memória, é mais ou menos assim: eu posso não concordar com o que você diz, mas dou a minha vida para que você tenha o direito de dizer, né? Eu acho que a frase é essa frase de Voltaire. Voltaire que dizia, né, na Revolução Francesa: eu posso discordar de você, mas eu não posso deixar que você diga o que tem a dizer, né? Posso não concordar com você. Eu luto para que você tenha o direito de dizer. Eu acho que essa frase me parece que é de Voltaire. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, ó, perceba, existem muitas pautas hoje, tá? Eu não sou obrigado a concordar com todas as pautas. Eu tenho que respeitar, tá? Eu tenho que respeitar sempre o outro, mas eu não tenho que concordar com todas as pautas e todos os pensamentos que me são postos. Você compreende? Eu tenho que ter o direito de discordar. Eu concordo com você. Eu tenho que ter o direito de expor a minha discordância. Mas é que está o problema. É meu modo de pensar. Você compreende? Eu acho que a gente pode discordar, Wadir. Claro que nós podemos discordar de pensamentos e de ideias, mas nós temos que ter o trato, tanto da linguagem como da maneira de se expressar, de como iremos discordar. Presta atenção. Né? Por exemplo, não sei se você acompanhou por esses dias, um determinado, não sei se foi em Minas Gerais, aqui houve um julgamento em que um promotor de justiça, ele se refere à advogada de uma forma injuriosa. Né? Ele usa uma expressão lá que não lhe convinha usar. Isso numa sessão do Tribunal do Júri. É uma frase que ele diz lá. Então, acho isso que ficou muito ruim para a imagem do promotor. Como também teve um desembargador numa sessão que teria se pronunciado num determinado julgamento sobre uma testemunha, foi sobre a vítima, né? Foi sobre a vítima, de que a vítima teria sido sonsa. Estava se apresentando como sonsa. E veio até uma punição do CNJ. Então é preciso ter cuidado, muita cautela, né, como iremos nos manifestar essa discordância. Eu posso discordar de você,
mas eu não tenho o direito de atingir a sua honra, nem atingir... Mas foi exatamente isso que eu disse. Ó, discordar não significa agredir. Eu pautei o seguinte... eu tenho que deixar que você tenha o direito de dizer e expressar o seu pensamento, mas eu não sou obrigado a concordar com ele. Sim. Mas no momento em que eu não concordo com o seu pensamento, eu não tenho o direito de lhe agredir, eu não tenho o direito de agredir o outro ou de ser grosseiro com o outro, não. Eu simplesmente não concordo e eu tenho o direito de manifestar a minha discordância, é claro, num debate de ideias, não um debate de agressão à pessoa, mas num debate de ideias, que a gente fique no campo das ideias, porque quando você tira, né, e aí Schopenhauer muito bem colocava, quando você tira o debate de um tema para levar para a pessoa, né, você mudou o contexto. Você mudou o contexto. Então, o debate é sobre ideias, não sobre as pessoas. Não é porque o outro pensa de uma forma que eu discordo, que eu vou agredir o outro de hipótese, eu não tenho esse direito. Mas eu tenho que ter o direito de discordar das ideias e manifestar o porquê. Quando eu coloco isso, porque ao mesmo tempo, e a gente falou, né, sobre um tema bem sensível, né, e hoje a gente começou sobre temas sensíveis e polêmicos, inclusive. Então, quando eu coloco, Sérgio, a questão de discordar e de certas pautas, quando a gente fala, por exemplo, se fala hoje muito da propagação da liberdade sexual, tá? Se fala muito na liberdade sexual. Mas imaginemos que tem um grupo que pregue a liberdade sexual e que diga que o ser humano tem direito de praticar sexo com animais. Pô, peraí. O animal tem direito de escolher praticar sexo com um homem? É dado, você compreende? Eu estou falando dessas pautas que aparecem em nome de uma liberdade, tá? Mas até que ponto eu posso concordar com isso? Até que ponto isso é ético? Você compreende? Então, é isso que eu quero dizer. Claro. Eu tenho que ter o direito de também mostrar minha discordância com certas pautas, mas uma discordância de modo respeitoso no campo das ideias, tá? No campo das ideias, não atingindo o outro em hipótese nenhuma. Tá? Exatamente porque a liberdade, nenhuma liberdade é absoluta. Não pode ser. Não é absoluta. Porque se houver liberdade absoluta, não haverá direito absoluto. Né? Então é uma questão filosófica. Aí nós vamos para aquela discussão filosófica. Eu realmente tenho o direito de pensar, de discordar. Eu tenho o direito de discordar. Mas eu tenho que fazê-lo de maneira, né, que não venha a atingir nem a sua honra, nem a sua liberdade, nem o seu direito. Né? Isso é uma coisa que... Mas discordar, evidentemente, que é um direito discordar. É por isso que eu acho que nós estamos vivendo uma situação difícil no país atualmente, porque esse direito de discordar e de manifestar o pensamento, ele está sendo coibido. Essa é a realidade. Nós não podemos deixar de tratar, já que você abordou esse assunto, tratou desse assunto, eu não posso deixar de falar. Né? Eu acho que há um certo medo coletivo de se falar, de se dizer de tratar determinados assuntos, não é? Porque existe digamos, um órgão censor muito grande. Então, é exatamente aí que eu acho que isso que é uma coisa que fere a sociedade. Eu não poder manifestar meu pensamento, não poder... O direito à reunião. O direito à reunião é um direito constitucional. Sim. Se não for para fins ilícitos, eu tenho o direito de me reunir. Não é? Para fins ilícitos eu não posso. Mas para fins lícitos, posso me reunir. Agora, o que acontece? Você faz uma reunião, ainda que seja para fins ilícitos, essa reunião pode ser acoimada de fins ilícitos. Como não pode atingir o direito à reunião, porque é um direito constitucional, por porta-travessa, por meios oblíquos, vai se dizer que os meios eram ilícitos, os fins eram ilícitos, melhor dizendo. Então, essa reunião passa a ser ilícita. É isso que a gente está vivendo no país. A gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que nós, advogados, nós temos um papel muito importante nesse momento, porque nós não podemos aceitar calados, nós somos a voz da sociedade. Né? Nós não podemos aceitar determinadas condutas, quando se proíbe, não é, que o advogado se manifeste. Por exemplo,
essa coisa do advogado não poder sustentar indeterminados recursos perante órgão superior da justiça, não é? Eu acho uma coisa inominável isso aí. Porque se vedar, se caçar a palavra do advogado, se impedir que o advogado exerça a sua atividade, o advogado não está falando em nome próprio, está falando em nome do seu constituinte. O constituinte não tem voz. Quem lhe dá voz é o advogado. É o advogado. Exatamente. Nós somos a voz e a trincheira. E o advogado faz um juramento de lutar pela justiça. E lutar pelas liberdades. E está lá, é indispensável a justiça, o advogado. Está lá na Constituição. Na Constituição, o advogado é indispensável ao funcionamento da justiça. Então, querer coibir o advogado, querer proibir o advogado de falar, e mais do que isso, querer proibir que ele exerça a sua atividade, porque, de uma certa forma, ele fica impedido. O advogado, digamos assim, o instrumento de profissional do advogado é a palavra. Uma palavra escrita ou uma palavra mesmo pronunciada. Né? Então isso digamos assim, é de um abuso inominável se coibir isso. Outra coisa, Wadir, eu não tenho o direito de fazer uma crítica. O direito à crítica passou a ser crime no Brasil. Isso é um absurdo. O direito à crítica, eu não posso criticar. Eu não posso criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Você não é obrigado a concordar. Eu estou obrigado a cumpri-la. Estou obrigado a cumpri-la. Eu estou obrigado a cumpri-la. Você é obrigado a respeitar. A respeitar. Mas a sua liberdade de pensamento e seu raciocínio crítico não pode ser podado. Não pode ser? Pode, de hipótese nenhuma. Não tem como. Então, essa coisa, isso é uma coisa absurda. Não é? Isso é uma coisa absurda, porque o Supremo decide em última instância, já se disse. Ele tem o direito de errar por último, né? Já disse isso eu repito. Tem o direito de errar por último. Então, mas o Supremo não erra? Não erra, afinal de contas, o ser humano são seres humanos também. Né? Então não seria. Com uma missão maior de julgar e se o Supremo defender a Constituição, mas são seres humanos. Se o Supremo não errasse, não seria humano, seria divino, né? Seria um julgamento divino, porque o julgamento divino não erra, não tem erro. Já dizia Vieira, né? Tudo passa para a vida, mas nada passa para a conta. A conta é o julgamento, né? O grande Vieira. Então, o Supremo erra. Pode errar? Pode. E eu não tenho o direito de exercer a crítica? Essa crítica que eu passo, ou que qualquer um de nós poderá fazer, é uma crítica, digamos assim, respeitosa, mas é uma crítica de pensamento. De pensamento. É uma crítica de ideias. Divergência de ideias. É uma divergência que muito bem. A decisão do Supremo foi esta. Ponto. Cumpra-se. Ponto. É para cumprir. Ok. Certo. Não só do Supremo, como qualquer juiz ou qualquer tribunal. Decisão se cumpre, né? Decisão se cumpre. Não vai discutir. Julgado, decisão não se vai discutir decisão. A discussão de decisão é recurso, né? Exatamente. Então, eu não estou satisfeito. O ius esperniandi aí do advogado é o recurso. Nós sabemos disso. Então eu vou recorrer para as instâncias superiores. Mas o Supremo já é a instância última. E para que eu vou recorrer? Então eu não posso mais recorrer. Mas eu posso criticar essa decisão de olha, eu acato, contudo, não aceito. Não aceito. É o exercício do raciocínio crítico, não é? Tá? É da discordância, que é natural. Mas respeita. Mas está complicado hoje no Brasil, está complicado você manifestar seu pensamento sobre uma decisão da Suprema Corte. Né? E quem tem feito isso tem se dado mal. Nós vimos aí vários casos aí de processos que são abertos por manifestação de pensamento. Manifestação de pensamento. Não foi por ter feito isso ou aquilo, não. Por manifestação de pensamento. Manifestação de pensamento. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer e nós advogados, sobretudo nós advogados, não podemos aceitar. Já os senadores, deputados também, né? Mas tem se omitido muito.
É uma omissão enorme aí do Senado Federal, do Congresso, mas eu digo nós advogados, né? A OAB, o advogado tem que ser o baluarte da justiça, tem que ser a voz. Porque a gente vê no passado grandes juristas como Rui Barbosa, que lutou contra todo um sistema em prol das liberdades e garantias um destemido, né? Individuais. Ele lutou contra o sistema. E os grandes juristas do passado, os grandes advogados, fizeram todo um trabalho pautado nisso, na defesa dos direitos e garantias individuais. O advogado é o defensor, ele tem o dever de lutar e garantir, e tem o dever de lutar para que o Estado democrático de direito prevaleça, não é verdade? O Estado democrático de direito prevaleça, para que as liberdades sejam respeitadas, a liberdade de pensamento, de expressão. Então, sim, é papel do advogado. E, inclusive, está no nosso código de ética, lá no nosso código, o Estatuto da Advocacia está lá, previsto que o advogado ele tem o dever de zelar e assegurar o cumprimento das liberdades individuais, do Estado democrático de direito. É papel do advogado, previsto, inclusive, no Estatuto da OAB. Pois é, olha, você, em plena ditadura militar, tem uma passagem aí magistral, naquele livro ali de os IPMs e os habeas corpus no STF durante a ditadura militar. Era presidente do Brasil o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Pleno regime militar, depois do golpe de 64. E Sobral Pinto impetrou uma ordem de habeas corpus em favor de determinado cidadão político que tinha sido caçado, essa coisa, preso. E ele foi e impetrou habeas corpus. Olha, naquele tempo dizia-se o seguinte: advogado de comunista é comunista. Era tido, advogado de comunista é comunista. Mas não era. Sobral Pinto, inclusive, era um homem que era temente a Deus, católico até demais, mas foi um grande advogado, né? Então, o Supremo concedeu a ordem de habeas corpus, determinando que fosse posto em liberdade o paciente, aquele cidadão. E chega a ordem lá chega no Palácio, a determinação do Supremo. E alguém lá da assessoria do presidente pergunta ao presidente Castelo Branco: é para cumprir essa ordem? Olha só, a ordem do Supremo Tribunal Federal. Um alvará de soltura. Aí perguntaram a Castelo Branco: essa ordem é para ser cumprida em pleno regime militar. Ele disse o seguinte, meu caro Adir: se o meu governo descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ele não terá legitimidade para governar. Olha só. Então, para você perceber, né? Ele não poderia não concordar com a ordem, poderia divergir da ordem, mas ele cumpriu a ordem. Mas ele cumpriu a ordem. Ele cumpriu a ordem do Supremo. Exatamente. Não é? Então, é isso que a gente tem que ver. Mas eu acho que a gente pode discordar. Eu acho que discordar é sadio. Numa democracia, e aí, assim, eu quero democracia, senão... Sérgio, e assim que a sociedade evolui, é pela discordância que ela evolui. E o que é uma democracia? Olha, é Roma antiga. O que é a democracia? Senão, a discordância dos que concordam. Exatamente. A discordância dos que concordam. Nós concordamos em viver numa democracia, mas discordamos entre nós aqui. Lógico. Entre nós aqui, nós discordamos das nossas ideias, das nossas posturas. É isso que faz a diferença. E isso, porque não é desrespeito. Não, ao contrário, é preciso que haja discordância na democracia, porque senão vai ser o quê? Vai ser um regime ditatorial, não é? E é exatamente pela discordância que a sociedade evolui, Sérgio. Você percebe? Olha as mudanças que aconteceram na legislação, exatamente pela discordância. Se a gente voltar ao passado, teve uma época, voltando aqui, teve uma época que mulher não votava. Foi preciso haver discordância contra esse sistema para que a mulher passasse a votar e passasse a ser respeitada como ela realmente deve ser, né? Então houve discordância. Teve um momento em que a escravatura era lícita, né? O cidadão ser dono de escravo era lícito. Sim. Foi preciso que houvesse discordância dessa cultura para que
tivesse esse avanço da sociedade para que houvesse a libertação, né, dos escravos e o respeito ao ser humano como é, né, como um ser humano igual a nós, igual e que merece o mesmo direito. Então você percebe que teve que haver discordância. Alguém, até mesmo na área de invenções e de novas descobertas, alguém descobre uma substância nova, o outro fala, pô, mas esse emprego aqui não está correto, eu vou mudar aqui a forma de empregar essa substância, e de repente você descobre uma nova serventia para uma determinada substância, porque alguém viu, exerceu o raciocínio crítico e aprimorou. Você compreende? Então, assim, essa necessidade, eu disse outro dia, viu, que o descontentamento é o que move a humanidade. É o descontentamento, sim. É você não estar contente com o atual e você procurar melhorar, você procurar fazer melhor. Esse descontentamento é que move a humanidade para melhor, sabe? Isso impulsiona a humanidade. Então, você imagine se todos concordassem com tudo, se não houvesse discordância. Ora, é preciso que haja assim, um equilíbrio, né? É preciso que haja um equilíbrio. E Montesquieu, ele muito bem trouxe lá o sistema de freios e contrapesos, né? Sim, sim. O sistema tripartite, sistema de freios e contrapesos. Então, a gente percebe que exatamente é preciso que haja isso. É preciso que haja esquerda, é preciso que haja direita como um contrapeso. Você compreende? Assim, se houver só um lado, vira ditadura. Sabe? Você não tem divergência, só um lado impera. Isso não é um exercício da democracia, você compreende? A democracia é exatamente isso, é essa balança. É você ter ideias que discordam de outras, mas de uma forma respeitosa. Isso faz com que nós avancemos. E a gente vê que o avanço é muito grande que nós temos tido ao longo dos anos. Porque no regime, no Estado Democrático de Direito, o nome está dizendo Estado Democrático de Direito. Não é? O Estado Democrático, você pode expressar suas ideias de maneira livre, não se pode impedir de forma alguma que você emita seu pensamento, que você possa se pronunciar, se manifestar, sob pena de se chegar a uma tirania, né? E você vê a obra de Gabriel Garcia Marques, que é o grande escritor colombiano, prêmio Nobel, né? Ele trata exatamente isso na obra dele, né? O realismo mágico. E ele trata exatamente disso aí. São os regimes que se sucederam na América Latina. Sempre havia um regime, uma parte, uma ditadura, depois uma abertura, mas uma ditadura. Então, os conservadores de um lado, os liberais de outro lado. Então, era sempre essa alternância de poder, mas sempre com uma tonalidade ditatorial, né? Sempre com a nota marcante que era ditatorial. E por conta disso ele faz a crítica bem ácida do sistema da tirania, né? E sistema ditatorial. Tem uma obra dele, O General no Seu Labirinto. E ele trata fala da vida de Simão Bolívar, o grande Simão Bolívar, que foi libertador das Américas, né? E Simão Bolívar, nessa obra, ele termina a vida dele depois de ter todo aquele auge, né? Conhecer a glória, ter sido presidente por várias vezes da Colômbia, do Peru, do Chile, tal. Ele termina sozinho termina os dias dele, né, num quarto, que ele ficou ali, um labirinto, acompanhado apenas do seu ajudante de ordem, ajudante pessoal, né? E Gabriel Garcia Marques analisa exatamente esse aspecto, o aspecto da glória, da fama e do sujeito que teve o poder, né? Mas de repente ele se vê no final da vida sem mais prestígio, sem mais poder, sem glória e amargando exatamente tudo aquilo que ele tinha conseguido
na sua vida, né? É interessante. Então eu acho isso, companheiro, que nós temos que zelar por esse direito. E nós, advogados, temos esse compromisso. Eu acho que há um silêncio muito grande diante de tudo isso que está acontecendo. A nossa classe está muito calada. E isso não é bom. Não é bom para a sociedade, não é bom para a democracia. Nós, advogados, sobretudo, vou repetir, sobretudo nós, advogados, nós temos o dever de manifestação. Não, sem dúvida. Diante de determinadas situações. É claro que fazê-lo de forma civilizada, a própria, não é de maneira atabalhoada, nem não é de forma arbitrária, não, mas fazer protestos e manifestar o pensamento, marcar presença. Não concordo, isso não está certo. Determinada postura, não é, que se tem diante de de um julgamento que é feito. Isso não está correto. Esse julgamento discorda, não é? Ele não está dentro dos padrões legais. A lei não permite, os limites da lei são outros. Ele já está excedendo os limites da lei, né? Se até então a legislação vinha nesse sentido aqui, como de repente se adota uma posição totalmente fora desses padrões, como se justifica isso? Fora da lei, fora do que diz a Constituição Federal, não é? Então esses tipos de julgamentos, de posições, que nós, contra esses julgamentos, contra essas decisões, que os advogados têm que o papel do advogado, se manifestar. Ou nos autos, ou fora dos autos. Ou fora dos autos. Até mesmo em entrevistas, assim. Eu acho que é um momento, porque isso aqui vamos dizer assim, a nossa trincheira de luta não é a trincheira do soldado que está lá no campo de batalha, mas é a trincheira do soldado que está no campo das ideias. Exatamente. Então a nossa trincheira de luta é essa aqui, é o púlpito do professor, é a tribuna do advogado. Correto. Não é? Correto, exatamente. É a tribuna do professor universitário, é a cátedra do professor universitário. Está entendendo? Então, é preciso que haja manifestações contra determinadas posturas e condutas que são inadequadas dentro do Estado Democrático de Direito. Nós temos que falar, temos que dizer, e essa maneira de falar, e essa manifestação, ela não pode ser proibida, não tem como ser proibida e muito menos ser criminalizada. Não, a livre expressão do pensamento... Como é que se vai criminalizar uma manifestação do pensamento se você não está injuriando ninguém, não está difamando ninguém, não está caluniando, não está praticando calúnia? São os crimes contra a honra. Bom, você faz uma manifestação de pensamento apenas divergindo e criticando uma determinada decisão. Vamos dizer, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a que eu estou me referindo aqui. Você discorda do Supremo Tribunal Federal. Você pode discordar do Supremo Tribunal Federal, pode discordar dentro dos autos ou fora dos autos. Dentro dos autos você vai discordar como? Através de um recurso. Um recurso extraordinário, um agravo regimental ou outro tipo de recurso. Você discorda dentro dos autos, não é? Discordou da decisão do Supremo. Bom, mas você também pode discordar fora dos autos. Como? Manifestando o seu pensamento. E buscando, inclusive, direito comparado, né? Você pode buscar direito comparado. Você pode discordar. Analisar aquela decisão pela legislação. E o direito comparado, fora do Brasil, com outros países, e o direito comparado dentro do Brasil. Com a própria Constituição até. Comparando com decisões anteriores. Isso, com a própria Constituição. Não é? De repente, a linha do Supremo vinha aqui. Essa decisão é aqui do papá. De repente, o Supremo muda completamente. Bom, o juiz pode julgar de ofício? Não. Ex ofício? Não. O juiz pode decidir ex ofício? Pode tomar uma decisão? Não. Claro que não. A legislação processual penal diz que não. Ele tem que ser provocado, porque a jurisdição é estática. Exatamente. O juiz age por provocação. Provocação. Então, ele tem que ser provocado. Está na nossa legislação. Mas então, como? Isso está do nosso ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico. Então, como que, de repente, não é, se pratica uma decisão ex ofício, de ofício, sem provocação, decretou sua prisão de ofício,
É possível isso? Pela lei não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas, o ordenamento jurídico tem que ser mas se faz isso. E o ordenamento jurídico, e Norberto Bobbio, lá na sua teoria do ordenamento jurídico, muito bem descreve isso, né? Quando ele fala que o ordenamento jurídico do país é o arcabouço da sua legislação, que deve ser interpretada como um todo, e é claro que as decisões judiciais, elas têm que se atentar ao ordenamento jurídico. Você não pode decidir contra todas as leis, contra todo o ordenamento jurídico. Então, é preciso que você tenha como norte o ordenamento jurídico. Então, e Norberto Bobbio colocava isso muitíssimo bem. Pois é, exatamente. Eles colocam muitíssimo bem em sua obra. É o que eu digo. Então, como é que fica a situação? Se o juiz decide, né, uma decisão ex officio, sem provocação do Ministério Público, sem provocação da parte, não é? A jurisdição não teria como fazer. Bom, mas se isso tem acontecido no Brasil e a classe está calada. Está calada. Nós não temos nos manifestado. Pois é, e é preciso que haja, né, esse exercício da liberdade de pensamento, é preciso que haja, isso é fato. Então, isso aí vai ser cobrado futuramente da nossa geração. Vão cobrar da gente. Como na época de Rui blaterava, Rui se levantava. Rui levantava e dizia, não, tá errado, isso aqui tá errado. Dizia com toda a garra. E você sabe, não é, Sérgio, que já disse aliás, alguns grandes juristas do passado já disseram isso, né? Que a advocacia não é profissão para covardes. É Sobral Pinto, é a expressão de Sobral Pinto. É para quem tem coragem. A advocacia é para quem tem coragem. Porque e Rui Barbosa dizia que é dever da advocacia se manifestar, né, perante quem for. Se É dever do advogado manifestar o seu pensamento e fazer a defesa daquele que lhe constituiu. O Adir, eu vou lhe dizer o seguinte: se Rui Barbosa vivo fosse hoje, estaria preso. Estaria preso, não tenha dúvida. Se Rui Barbosa vivo fosse, nos dias de hoje, estaria preso, pelo que ele disse. Né? Se ele tivesse hoje, dizendo o que ele disse lá, olha o que ele dizia isso, na época do regime ditatorial. Isso, exatamente. Né? Ele dizia isso a Floriano Peixoto. Mas Rui era daqueles... Dizia isso no período... corajosos. Dizia isso no período ditatorial. Marechal Floriano Peixoto. Não é? O Marechal de Ferro, o Homem de Ferro lá. Marechal de Ferro ali. Então Rui dizia com a autoridade do jurista, porque ele tinha autoridade para falar isso. Tinha. E era uma época em que também a advocacia era muito respeitada. Muito, né? Muito respeitada. E dizia, e por isso depois, num determinado momento, teve que sair do Brasil, né? Ele descreve as cartas de Inglaterra, né? As famosas cartas de Inglaterra, o período que ele passou fora do Brasil, exatamente porque se excedeu. Mas, meu amigo, é isso. Mas eu digo assim, olha, isso a gente vai... É um momento histórico, né? Um momento histórico. É um momento histórico. Você falou muito bem, é um momento histórico. E tudo isso passa. O futuro é que julgará esse momento. Exatamente, tudo passa. Tudo isso vai passar, porque nós estamos vivendo um momento eu digo assim, de grandes decisões, grandes definições, um momento de grandes definições. Mas você olhar para o passado, você vai ver lá as grandes lutas que foram travadas no Brasil, né? O Brasil sempre buscou a liberdade. O Brasil sempre buscou liberdade, né? Todos aqueles levantes, aquelas revoltas que aconteceram no Brasil, o Brasil sempre buscou liberdade, desde o seu começo, tanto no período colonial, no período imperial, né? Sempre buscou, né? Sabinadas e farroupilhas e balaiadas, alfaiates, né? Malês, todas essas... E por aí vai. E por aí vai, né? E o Brasil sempre esteve buscando liberdade. No momento, eu acho que nós estamos também atravessando essa fase difícil, mas eu acho que a liberdade virá. A liberdade virá democraticamente, não é?
Nós vamos passar por tudo isso, mas o sol vai aparecer de novo, porque é a esperança que nós temos. São momentos sombrios, eu acho que são momentos sombrios que estamos vivenciando, mas isso vai passar. É um momento que vai passar. Eu acredito muito nisso. Sim, sem dúvida. Sérgio, foi muito bom conversar com você. Realmente foi engrandecedor, um tema palpitante, né? Falar aqui sobre o papel do advogado na defesa da livre expressão do pensamento, sem dúvida nenhuma, um tema palpitante, relevante por momento, e suas palavras foram muito bem colocadas. Lhe agradeço imensamente, Sérgio, e deixo que você faça as suas considerações finais. Muito bem, Wadir. Muito obrigado a você por essa oportunidade. É a oportunidade de manifestar meu pensamento livremente, sem amarras e sem peias. Quero agradecer a você de coração e espero que tenha, de uma certa forma, tenhamos tratado do assunto dentro de um padrão de franqueza e de absoluta transparência, né? Eu acho que nós temos que somos aquilo que somos, né? Ego sum qui sum, eu sou o que sou, mas as minhas circunstâncias também. E nesse momento, eu acho que essas circunstâncias são importantes para mostrar e demonstrar o que nós pensamos, como nós pensamos e como deveremos agir diante do que pensamos. É importante isso. Espero que o seu público venha gostar do que nós fizemos aqui. Pelo menos que possa escutar e entender o que nós dissemos de uma forma bem liberal e democrática. Também pode divergir, porque a divergência é que faz que as coisas mudem, né? Se não houver divergência, não haverá mudanças. Sem dúvida. E a você que nos acompanha, que nos brindou aí com a sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima.